Ô pessoal, boa tarde, tudo beleza? Boa tarde. Pessoal, vamos então entrar hoje em insuficiência cardíaca, né? Tema muito extenso, tá? Insuficiência cardíaca em si é um tema grande, porque aqui a gente fala de muitos mecanismos compensatórios. Então aqui a gente vai dividir, tá? Hoje a gente vai falar, vai até uma parte e vai umas 2 aulas por aí pra gente matar a insuficiência cardíaca, tá? Que é um tema bem pesado, mesmo um tema bem extenso. Só lembrando, pessoal, marca a presença lá no formulário, tá? Não esqueçam. Põe no formulário lá, chequem a presença de vocês lá. Beleza? Vamos lá, começando então insuficiência cardíaca. O próprio nome já me fala. A insuficiência cardíaca é uma falha do coração como bomba, né? O coração está falhando como uma bomba central. Então, alguma patologia está cometendo ali esse meu paciente, esse coração desse meu paciente, e não está sendo ejetado sangue da forma correta que deveria ser ejetado, está ejetando pouco, beleza? Por isso que se chama insuficiência. Falando a nível epidemiológico, você tem a insuficiência cardíaca como já um problema de saúde pública, oriundo aí principalmente nos países industrializados. Por que nos países industrializados, onde a gente tem um consumo maior de gordura, né, de gordura saturada, um consumo maior de alimentos industrializados, de alimentos aí que são impróprios, né, falando a um grosso modo para a saúde, né, são alimentos que não são tão bons assim para a saúde do ser humano. E esse problema, ele tende a ser proporcional à idade do paciente. Como assim? Quanto mais velho o meu paciente, né, mais risco de ter insuficiência cardíaca. Por quê, doutor? Porque é maior a chance desse meu paciente ter um problema cardiovascular, tá? Então a insuficiência cardíaca está de mãos dadas ali com problemas cardiovasculares. Outra coisa, é uma das causas mais frequentes de hospitalização nos pacientes maiores de 65 anos. Beleza? Então, maior de 65 anos, o paciente idoso, na maioria das vezes, esse paciente ele é internado por uma enfermidade, uma patologia que vai gerar insuficiência cardíaca no meu paciente. Beleza? E essa patologia, ou patologias que induzem uma insuficiência cardíaca, limitam a qualidade de vida do paciente, porque é um paciente que vive mal, o paciente não consegue, muitas vezes, mais manter a mesma rotina de atividade, né? Não consegue manter as mesmas atividades diárias que ele conseguia. O paciente não consegue dormir bem, o paciente está passando mal qualquer coisa, está querendo desmaiar, ou a pressão sobe demais, ou a pressão abaixa demais. Tá? Então, são patologias que cursam com insuficiência cardíaca e limitam o paciente nos seus afazeres, limita a qualidade de vida do paciente. Beleza? Principalmente que o paciente fica escravo aí de medicações. O paciente tem que fazer uso de medicações de rotina para ter esse controle, para melhorar a sobrevida desse paciente. Beleza? Às vezes a patologia em si não tem nem tratamento, não tem um tratamento específico para ela, mas a medicação aumenta a sobrevida. Faz com que o paciente, entre aspas, dure mais um pouco. Certinho? Então nós temos a única enfermidade cardíaca cuja incidência parece estar em ascensão no mundo ocidental. Beleza? A gente vai trabalhar aqui com a classificação nova-iorquina dos estágios de insuficiência cardíaca, onde vocês vão ver o estágio 1, 2, 3, 4,
onde a mortalidade é de 50% nos pacientes que estão dentro da classificação 4. É uma alta mortalidade. Beleza? Então, redefinindo, recapitulando o conceito, é uma situação em que o coração ele é incapaz de suprir as demandas metabólicas do organismo. Como assim? Não está conseguindo mandar sangue para todo mundo. Está ficando uma galera aí sem receber oxigênio, sem receber nutriente, porque o coração não está conseguindo mandar um fluxo adequado, com pressão adequada. Fechou? Isso pode ter um mecanismo compensatório, uma compensação, frente a um aumento das pressões de enchimento ventricular. Calma que a gente vai dar mais uma palitada nisso aqui para frente. Então você tem o coração falhando como bomba, em insuficiência cardíaca, e as manifestações clínicas, a sintomatologia do paciente vai depender de como os outros órgãos estão se portando frente a essa descompensação hemodinâmica. Cada órgão sofre de um jeito. Beleza? Não é a mesma clínica para todo mundo. O rim sofre de um jeito, o paciente vai manifestar uma sintomatologia específica do rim. O pulmão sofre de um jeito. O próprio coração sofre de outro jeito. Fechou? Então, vai depender do que está sentindo mais. De qual órgão que foi mais acometido. Tá? Para eu fechar a clínica do meu paciente. Mas a gente tendo o conceito bem definido da insuficiência cardíaca, dos estágios, do mecanismo compensatório, o paciente chegou no meu pronto-socorro, chegou no meu consultório, eu bati o olho, entre aspas, eu já sei aonde está o problema, eu já sei de onde está vindo. Não, esse paciente aqui está com insuficiência cardíaca e está afetando o rim dele, preciso passar uma medicação lá para dar uma protegida no rim. Não, o camarada aqui está sofrendo o pulmão, está sofrendo o cérebro. Beleza? Então nós temos insuficiência cardíaca, é a incapacidade do coração de aportar oxigênio aos tecidos a fim de cobrir os requerimentos metabólicos. E pode acontecer apesar do coração desse sistema ter uma adequada pressão de enchimento. Beleza? Vamos lá. É uma síndrome que cursa com sintomas e sinais de hipertensão venosa pulmonar ou hipertensão sistêmica. Hipertensão venosa pulmonar. Começa a associar a clínica. O paciente que começa a ter edema agudo de pulmão, edema agudo pulmonar, porque a pressão venosa pulmonar do paciente está alta, beleza? Ou eu estou tendo um baixo gasto cardíaco, beleza? Como assim? Ou está pipocando um ventrículo ou está pipocando os dois. E aqui você começa a entrar nos mecanismos compensatórios e na fisiologia do negócio. Então, a primeira parte da fisiologia cardíaca, eu tenho que citar a lei de Frank-Starling, que a propriedade do coração se contrair de forma proporcional ao seu enchimento. Beleza? Ou seja, quando o coração tem um bom enchimento, ele tem um bom volume de ejeção. Se tem algum problema em alguma válvula ou na própria parede do ventrículo, que está muito espessa, vai caber menos sangue dentro do coração. Então o coração está tendo um mau enchimento, então ele vai ter uma má ejeção. Beleza? Então, esse exemplo é o exemplo mais fácil que eu posso citar para vocês. E aqui dentro a gente tem a pré-carga e a pós-carga.
Doutor, o que é pré-carga? A pré-carga é o volume telediastólico do ventrículo. Como assim, doutor? É o volume, né, que compete ali ao coração no final da sístole. No final da diástole, antes do começo da sístole. Beleza? Então você tem ali um volume de sangue que ele estira a musculatura cardíaca em repouso. Ou seja, o coração está enchendo outra vez. E aí eu tenho a pós-carga. A pós-carga é a pressão da parede do ventrículo durante a sístole. Lá na pré-carga, a câmara encheu. E agora vem a pós-carga, que é a tensão na parede do ventrículo. Para quê? Para ejetar esse conteúdo, para ejetar essa carga de sangue para o sistema. Então, a pós-carga, você tem a força que o coração produz a cada contração para impulsionar esse sangue quando ele estiver cheio. Beleza? Isso é pré-carga, isso é pós-carga. Pré-carga, a câmara está enchendo, beleza? É o volume de sangue distendendo a musculatura ali para encher a câmara. Isso depende de um bom retorno venoso. Tranquilo? E a pós-carga é a força que o ventrículo faz na sístole para jogar esse conteúdo que está dentro da câmara para fora, jogar para o corpo inteiro. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? O que é pré-carga e pós-carga? Tranquilo, né? Por enquanto tá, né, Brasil? Por enquanto tá mais ou menos, né? É. Vamos lá agora. Esse gasto cardíaco, que parada que é isso aí? É o tanto que o tanto de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. Como assim? O gasto cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Beleza? Isso é o tanto que o coração consegue ejetar, jogar para fora. É o volume total que ele consegue bombear em 1 minuto. Gasto cardíaco é isso. Beleza? A fração de ejeção já é a porcentagem do volume que o ventrículo esquerdo bombeia antes da contração. Essa fração de ejeção, ela tende a ser um normal de 60% a 75%. Alguns livros falam acima de 50%. Beleza? Nós temos o volume sistólico. O volume sistólico, ele tende a ser em torno de 70 ml por batimento. Beleza? O volume telediastólico que a gente falou lá atrás tende a ser de 110 a 120. Só para vocês guardarem esses conceitos aqui. Tá? E o volume telesistólico, telesistólico, teles, é o volume que você vai ver no final. Beleza? O telesistólico é o volume dentro do ventrículo no final da sístole, de 40 a 60 ml. O que eu preciso que vocês saibam aqui de cara é o gasto cardíaco. O que é o gasto cardíaco? É o volume de sangue que o coração bombeia em 1 minuto. Ponto. E quais fatores correspondem ao gasto cardíaco? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Fechou?
Só isso. Vamos lá. Mais uma vez, determinantes do gasto cardíaco: frequência cardíaca vezes volume sistólico. O volume sistólico entra, né, a própria contratilidade, a pré-carga, a pós-carga, aquilo que a gente falou ali atrás. Beleza? Esse automatismo e aferências de sistema nervoso autônomo, eu vou falar com vocês depois, mais para frente. Tranquilo? Alguns fatores que são responsáveis por manter a pressão arterial. Primeiro, volume de ejeção. Tem que ter um volume legal de ejeção, né? Para você ter uma boa pressão arterial. Tanto quando o paciente tem pouco volume, um exemplo do cara que tem hemorragia. O paciente teve uma hemorragia lá de uma estimativa de perda volêmica 3, 4, perdeu volume pra caramba, mais de 1,5 litro por aí. É um paciente que tem uma pressão baixa, porque está faltando volume para circular, está faltando volume para ser injetado. Segundo, distensibilidade das artérias e resistência vascular. Me dá um exemplo de um paciente que pipoca essa resistência vascular. O próprio choque anafilático, choque neurogênico, beleza? Choque anafilático, o paciente tem uma vasodilatação global, vasodilata tudo por causa daquela resposta alérgica exacerbada, beleza? A própria volemia que a gente falou também, né? A própria carga de volume que o paciente tem. E o gasto cardíaco, ter um bom gasto cardíaco, tá? Então aquele paciente que chegou lá no seu consultório, chegou no PS, pressão baixa, chegou hipotenso, avalia as causas e faz um volume nesse paciente. Faz um volume. Você fazer o volume, a pressão do paciente já dá uma melhorada. Tranquilo? Você fazendo o volume, ele consegue ainda você ter um tempinho a mais para você descobrir o que está pegando por trás ali, por que ele está com a pressão baixa. Alguns determinantes da função cardíaca, né? Que é a própria pré-carga, né? Igual a gente já falou lá atrás. A pré-carga, a pós-carga também, beleza? Outra situação. A pós-carga, você cita um parâmetro que se chama tensão parietal. Como assim? Como está a questão vascular do paciente? Beleza? Entre calibre, resistência periférica, irradiação, tá? Não quebra a cabeça com isso aqui não, estou só comentando com vocês aqui para a gente decifrar algumas coisas mais para frente. Isso aqui não cobre isso aqui específico não. E a própria contratividade, que é o inotropismo. Como assim? O inotropismo. Você tem uma própria contratilidade. Então aqui o primeiro termo do inotropismo, a primeira coisa que eu tenho que ter para ter um bom inotropismo, uma boa frequência cardíaca, é uma massa contrátil. Beleza? Massa contrátil. Por que massa contrátil? Porque às vezes o paciente está infartado, já morreu aí uma cacetada de músculo do miocárdio. Beleza? pH, muito importante, se o paciente está acidótico ou não. Cálcio. Inótropos positivo e negativo. Beleza? Eu tendo esses três fatores, pré-carga, pós-carga e contratividade, eu tenho um volume sistólico de ejeção, que é o volume ejetado num batimento cardíaco, né? Num tutuf.
Beleza? Associado a uma boa frequência cardíaca, eu tenho um bom gasto cardíaco. E aí, dependendo das resistências periféricas, como assim, se estão normocondráteis, não estão nem a vasculatura periférica não está nem muito contraída e nem muito relaxada, eu tenho uma boa pressão arterial. Beleza? Então aqui a gente começa a entender a entranha do negócio. Fechou? Etiopatogenia. Essa lei de Laplace eu vou falar com vocês depois. Beleza? Que é parte de contratilidade pré e pós-carga. Aqui já entra já parte de pressão, estresse, tranquilo? A etiopatogenia, né? Então você pode ter insuficiência cardíaca por problema no ventrículo, na hora da sístole, beleza? Ou o paciente pode estar tendo uma insuficiência cardíaca e o ventrículo está normal. Como assim? Problema na válvula. O ventrículo está belezinha, mas a válvula está com problema. Lembra que a gente falou lá atrás? Lá na outra aula, a válvula está com problema, na hora de ejetar, a válvula não fecha direito. O que acontece? O sangue, em vez de ser ejetado para a aorta, ele fica no ventrículo. O ventrículo não consegue dar pressão suficiente para esse conteúdo ser ejetado. Temos causas extracardíacas também. Infecções, tá? Vamos lá então. Quando eu tenho insuficiência cardíaca por disfunção ventricular na sístole, isso quer dizer o quê? O problema está na hora da sístole. O miocárdio não está contraindo direito, está tendo algum problema que está afetando o miocárdio ali. Uma própria cardiomiopatia dilatada. Paciente pós-infartado. Beleza? Paciente que pode ter tido uma lesão de válvula também e desenrolou um problema no ventrículo. Ou paciente hipertenso com um largo período de evolução da doença não tratada. Esse paciente é um paciente que tem uma hipertrofia ventricular. Consequentemente, isso gera uma disfunção do ventrículo. O ventrículo não consegue jogar sangue direito para fora porque não está enchendo bem, porque o ventrículo está todo tá muito espesso, né? O ventrículo está muito hipertrofiado. Com a função ventricular preservada, você tem geralmente uma alteração na distensão do ventrículo porque está tendo um problema na diástole. Como assim? Está tendo uma alteração na relaxação do ventrículo. O ventrículo não está relaxando direito. Ele não tem problema nenhum, né? Só que ele não está relaxando direito. Então, ele está ficando contraído. Ele contraído, a câmara fica pequenininha, né? Não está cabendo sangue ali dentro. A parede do ventrículo está rígida. Beleza? Exemplo. Uma própria cardiopatia isquêmica. O doutor, pode entrar cardiopatia hipertrófica aqui também? Pode. Mas aqui o problema está lá na diástole, não está na sístole. Beleza? A hipertrofia não está atrapalhando o ventrículo diretamente em si. O problema está na diástole, não está na sístole. Outras causas de insuficiência cardíaca, a própria insuficiência valvar, estenose valvar, má formação congênita. Tem paciente que tem má formação congênita na câmara cardíaca, o coração pequenininho. Provavelmente, alguma vez na vida você já ouviu ou vai ouvir falar, é um paciente adulto, mas o coração dele é um coração de criança, é um coração de um adolescente.
o coração do paciente não desenvolveu por algum motivo, ou o paciente nasceu já com uma má formação. Beleza? E as causas extracardíacas, né? A própria afetação do saco pericárdico. Como assim? Infecção, tá? Uma pericardite pode entrar aqui. Outra causa extracardíaca, o paciente com tamponamento cardíaco também, extravasamento de sangue entre o saco pericárdico e o coração mesmo, tá? Enche o saco pericárdico ali e encarcera o coração não consegue, na hora que ele vai relaxar para encher, está muito apertado, o coração está encarcerado, ele não consegue encher de forma adequada, beleza? Alteração de tireoide, hipovitaminose, tá? Aí entram vários fatores aí nas outras causas, né? Vamos lá. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca implica a interação entre dois fatores. Então eu tenho a incapacidade do coração de mandar sangue para fora, né? O coração está tendo uma redução da reserva cardíaca e os mecanismos de adaptação que vão manter o volume por minuto não estão funcionando direito. Porque eu tenho que ter os mecanismos funcionando certinho e o coração atuando como uma bomba legal para conseguir mandar. Então entra o mecanismo de Frank-Starling aqui. Outra vez. A ativação dos estímulos neuromorais, a gente vai palitar um por um disso aqui. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui que está o ponto gatilho do hipertenso. A gente trabalhar lá dentro do rim desse paciente. Fatores natriuréticos ou natriureicos, pode ouvir falar também. E substâncias vasoativas, substâncias que têm a propriedade de fazer vasoconstrição, vasorelaxação. E a própria hipertrofia e o remodelamento do coração. Esse remodelamento é bem importante a gente lembrar dele quando a gente for tratar o hipertenso, tá? Os primeiros mecanismos se estabelecem com rapidez depois de alguns minutos e horas depois do começo da disfunção miocárdica e podem ser adequados para manter o rendimento do coração com uma bomba. A hipertrofia e o remodelamento cardíaco se desenvolvem com uma maior lentidão durante semanas ou meses, mas eles cumprem um papel importante na adaptação à sobrecarga hemodinâmica a longo prazo. Lembra que como está faltando volume, o coração não está trabalhando direito, ou está tendo algum problema lá no rim, o coração tem que compensar. O excesso de carga de trabalho no ventrículo faz com que a célula se hipertrofie. Para quê? O miócito, hipertrofia aí para você ficar maior, o miocárdio ficar mais espesso, para você trabalhar menos. Se você tiver mais grandão, você vai ter que fazer menos força. Então a hipertrofia do coração, a hipertrofia do miocárdio, ela entra como um mecanismo de adaptação. Beleza? O miocárdio ele fica espesso daquele jeito, ele fica hipertrofiado para tentar ter mais força para jogar sangue para fora. Só que, consequentemente, quando ele está hipertrofiado, cabe menos sangue dentro dele. Então é um círculo. Entendeu? Então esse paciente, eu preciso evitar esse remodelamento do miocárdio. Porque se eu deixo isso daqui, esse paciente, além do problema da hipertensão, de mais alguma coisa ou outra, esse cara vai começar a fazer hipertrofia no ventrículo. Isso a longo prazo é ruim para esse paciente. Beleza? Frank-Starling, como é que funciona o negócio? Aumenta o volume sistólico, né? Por meio do incremento do volume ventricular no fim da diástole. Como assim?
tem que aumentar volume, tem que reter mais volume para conseguir jogar mais forte, para conseguir jogar a mesma quantidade. Beleza? O paciente com insuficiência cardíaca, esses pacientes, o volume minuto de ejeção dele pode estar normal em repouso devido a esse incremento ventricular no fim da diástole. Beleza? E graças ao mecanismo de Frank-Starling. Ok? O que é isso? O coração ele enche de forma excessiva. A fibra muscular ela está estirada, ela está mais esticada do que o normal. Porque tem que caber mais sangue lá dentro para o coração conseguir jogar com a mesma força para fora. Isso é o incremento. O coração se dilata mais para caber mais sangue. Beleza? O que acontece? Esse incremento de forma máxima no teto, dependendo do ponto que chega, já começa a limitar a hemodinâmica do meu paciente. Por quê? Porque você altera demais as pressões no ventrículo esquerdo e lá nos capilares pulmonares. Então o que vai acontecer? Aumentou a pressão dentro do pulmão do paciente. O paciente vai cursar com congestão pulmonar, com edema agudo pulmonar. O paciente vai ter falta de ar. O paciente vai acordar de madrugada com falta de ar. Doutor, eu deito, eu não aguento ficar deitado, eu deito, parece que tem cheio de água no pulmão. E a água mesmo, beleza? Congestão pulmonar, edema pulmonar. Fechou? Porque a pressão está muito alta lá. Outra situação. Esse enchimento excessivo do ventrículo pode associar diretamente a uma diminuição do volume minuto. Por quê, doutor? Mas não está enchendo bastante para conseguir jogar muito para fora? Sim. Mas o que acontece? Existe uma parada que chama filamento de actina e miosina. Está faltando filamento para ter essa contração violenta para ejetar da mesma forma que encheu. Então enche muito e vai chegando a um ponto que falta cabeça de miosina para fazer a ligação e o coração não consegue contrair para jogar aquele volume todo que ele recebeu. Beleza? É a mesma coisa, você encheu uma caixa d'água até ela começar a derramar e a bomba não consegue jogar aquela água toda para fora. O que acontece? Isso vai reduzindo a espessura da parede da câmara, vai ficando fina porque está esticando demais. Como está esticando demais, o paciente precisa de mais oxigênio no miocárdio. Isso acontece que produz isquemia no miocárdio. Essa ejeção falha. O que acontece? Onde o paciente cursa com angina, dor no peito. Dor, paciente qualquer coisa que faz dor no peito, dor no peito, dor no peito. Beleza? Outra situação. O uso do diurético nesse meu paciente ajuda a diminuir o volume vascular, porque ele vai jogar um pouco de água para fora. E eu conseguindo diminuir um pouco do volume vascular, consequentemente eu consigo fazer com que entre menos líquido, entre menos volume um pouco dentro do coração do meu paciente. Aí eu consigo poupar um pouco o músculo do miocárdio dele. Está vendo que o próprio mecanismo compensatório arrebenta o coração? Por isso que o paciente hipertenso, o paciente com insuficiência cardíaca,
Eu preciso brecar o estímulo porque senão vai virando uma cascata, vai virando um efeito dominó. Alguma dúvida, gente? Quer falar alguma coisa? Quer chorar? Tá tranquilo, né? Mais ou menos, doutor. Depois tem que dar uma pegada de novo. Dá uma relida de novo. Mas tá dando para entender mais ou menos do jeito que eu tô explicando. Não, sim, dá sim. Vamos lá, palitamo Frankenstein. Fechou. Faz o risco no final dele aí. Agora, ativação do sistema nervoso simpático, que é outro rolê aqui, é outro mecanismo. É um mecanismo compensatório também. O que acontece? Ele cumpre, essa ativação cumpre uma função importante na resposta compensadora quando eu tenho a diminuição do volume minuto cardíaco na insuficiência cardíaca. Aqui eu não tenho sobrecarga de volume, eu não tenho sobrecarga ventricular, aqui não. Aqui o esquema está trabalhando aonde? Aqui o esquema está trabalhando na frequência cardíaca e na força de contração do coração. Beleza? Lá nos últimos, eu tenho também a regulação do tônus vascular. Fechou? O que que acontece? Esse mecanismo, ele é acionado pelo meu sistema nervoso simpático a fim de manter a perfusão nos órgãos, principalmente no próprio coração e no cérebro, para irrigar bem a coronária, para o camarada não ter angina, não ter dor no peito, para irrigar bem o cérebro, para o camarada não desmaiar. Beleza? Então essa estimulação simpática faz com que o coração bombeie mais rápido e mais forte. Aqui eu só tenho alteração de frequência cardíaca, força de contração e tônus vascular. Aqui vai controlar se os vasos vão se dilatar também ou vão se contrair, fazer vasoconstrição ou vasodilatação. Beleza? Só que essa estimulação, se feita de forma excessiva, ela pode reduzir o fluxo sanguíneo, porque o coração está batendo muito rápido. O que que acontece? O coração começa a bater tão rápido, taquicardia, que ele não consegue encher direito. Não tem velocidade suficiente. Está muito rápido, então ele não consegue encher para ejetar, ele está enchendo de forma inadequada. Consequentemente, ejeta de forma inadequada também. Beleza? Quem começa a sofrer com isso daqui? Pele, músculos, os próprios rins, órgãos abdominais, beleza? Ou seja, aqui consequentemente faz uma vasoconstrição no geral para jogar o sangue todo lá para a bomba, para jogar o sangue todo lá para o coração. Repara esse paciente que tem essa parte desregulada, é aquele paciente que ele está frio, o paciente está bem geladão, está meio sudoreico. Tá? Aqui eu tenho ação direta de adrenalina e noradrenalina, né? São as catecolaminas. Então vão elevar a frequência cardíaca do meu paciente. Essa elevação da frequência cardíaca pode induzir o meu paciente a um ataque à arritmia, beleza? A uma arritmia cardíaca. E o meu paciente até tem uma morte súbita. Pum, parou. Beleza? Fechou? Sistema nervoso simpático. Passar a régua lá. Só para relembrar aqui. A ação das catecolaminas, né? Então tem liberação de adrenalina e de nora.
Vamos fazer o quê? Vamos fazer taquicardia, vamos fazer vasoconstrição arterial e venosa, pele, órgãos, vamos tentar jogar o sangue, né? Todo pro centro. Vai aumentar a contratilidade do miocárdio, vai fazer ele bater mais rápido e mais forte, né? Faz a taquicardia e aumenta a contratilidade e aumenta a pressão de enchimento. De forma descontrolada faz todo aquele BO que a gente comentou. Fechou, pessoal? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que o problema já está lá dentro do rim do paciente. Como assim? O rim começa a sentir esse negócio, o rim fala assim, opa, tem alguma coisa errada, quando começa a faltar sangue lá para ele. Quando diminui o fluxo sanguíneo renal. Quando diminui o fluxo sanguíneo renal, automaticamente o rim vai trabalhar de uma forma mais lenta, vai diminuir a velocidade da filtração glomerular. Então vai começar a reter água e sal. Tá vendo, ó? A bomba falhando aqui em cima fez com que chegasse pouco sangue lá no rim. O rim vai trabalhar mais devagar, vai filtrar mais devagar, o camarada vai reter mais só de água. Ah, então por isso que o paciente cardiopata é um paciente inchado, é um paciente edemaciado. Sim, por causa disso. Geralmente, um rim normal recebe em torno de 25% do volume minuto cardíaco total. É bastante, ó. O rim recebe até bastante sangue, 25%. Na insuficiência cardíaca, esse volume chega a diminuir até 8 a 10%, então o rim sente. Quando você diminui esse volume sanguíneo lá para o rim, esse fluxo lá para o rim começa a entender assim, opa, a bomba lá em cima não está dando conta, deve estar faltando sangue. O que eu vou fazer? Vou começar a secretar renina. Beleza? Essa renina secretada em doses mais altas produz um incremento paralelo dos níveis de angiotensina. Essa angiotensina vai fazer o quê? Vasoconstrição generalizada excessiva. Beleza? Faltou a aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona, ela vai atuar lá no túbulo para fazer o quê? Lembra que o rim entendeu que está faltando volume? O rim está achando que o quê? O cara deve estar sangrando ou está bebendo pouca água. Então eu vou parar de jogar água para fora aqui para ele ter volume, senão ele vai morrer. Então a aldosterona atua lá no túbulo e faz o quê? Reabsorve sódio. Junto com o sódio vem o quê? Aumenta a retenção de água. Por isso que o paciente com insuficiência cardíaca é um paciente inchado. Você tem a liberação da renina. A renina vem ali em conjunto com o angiotensinogênio e vira angiotensina 1. Aqui ainda não é o problema, porque a angiotensina 1 ela tem que se ligar numa enzima que se chama enzima conversora de angiotensina, para virar angiotensina 2. Para fazer o quê? O coração bater mais rápido lá. Beleza? Depois que converteu em angiotensina 2, você começa a ter liberação de aldosterona, porque a angiotensina 2 fez vasoconstrição também, então vai reter sódio e água. Então, tá vendo que é um ciclo? O que eu preciso fazer no meu paciente cardiopata? Ou eu tenho que frear a liberação, ou eu tenho que frear recepção de angiotensina, ou eu tenho que bloquear
conversão da angiotensina 1 para angiotensina 2. Ou eu tenho que bloquear a frequência cardíaca lá em cima também. Beleza? Doutor, fala um remédio para nós entender. Existem medicamentos que se chamam IECAs. São fármacos inibidores, né, da enzima conversora de angiotensina. Exemplo, os PRIL, enalapril, captopril, beleza? O enalapril, ele atua aqui, ó. Ele não deixa a angiotensina 1 virar angiotensina 2. Então breca aqui, ó. Corta o ciclo no meio. Ok? Alguma dúvida, gente? Tá de boa? Vai falando comigo aí. Tranquilo. É, né? É que eu tô trabalhando hoje também, mas eu Não, tô tranquilo. escutando a aula aqui, viu, professor? Beleza. Outra situação onde a gente pode bloquear a recepção da angiotensina. Beleza? Eu posso bloquear a recepção da angiotensina. Eu posso bloquear o receptor da angiotensina. Qual remédio? Dá um exemplo para ficar mais fácil. Losartana, valsartana, beleza? Telmisartan. No Brasil. Que aí é o IECA-BRA, né, professor? O uso do IECA, que no caso é o captopril, que é um IECA, o enalapril com o losartana, que é o pessoal chama a associação desses dois, um IECA-BRA. Isso. Então, ou eu vou bloquear a recepção da angiotensina, ou eu vou bloquear a conversão. Só que detalhe, o enalapril tem mais um poder aqui, ó. No cardiopata você passa o enalapril para ele também, porque o enalapril ele consegue evitar o remodelamento cardíaco. Por isso que para o cardiopata, às vezes você passa o valsartana, né? Passa o Diovan para ele, e você passa o enalaprilzinho também. Só que fica de olho no teu paciente, quando o teu paciente voltar no consultório para fazer o controle, fica de olho, pergunta se o paciente está tendo muita tosse, porque o enalapril, ele degrada algumas enzimas da traqueia e o paciente pode ter muita tosse, e o que ele faz? Ele para de tomar a medicação dele. Pergunta, ô seu fulano, tá dando muita tosse? Beleza? Ou ele vai voltar no consultório para trocar a medicação porque não está aguentando de tosse. Fechou? Conseguiu entender? Mais ou menos como é que funciona? Sim, tranquilo. De boa, né? Sim, doutor. Vamos lá. Outra situação. Posso bloquear a aldosterona também. Beleza? Posso bloquear a aldosterona. Então eu posso bloquear tanto a recepção da angiotensina, tanto a conversão da angiotensina, e eu posso bloquear também a recepção e ação da aldosterona. Beleza? Posso mexer na aldosterona? Que medicação posso usar? Posso usar... Vamos lá. A própria espironolactona. A espironolactona também ela é muito boa para essa situação, porque ela é um diurético poupador de potássio. Beleza? Por que acontece? Geralmente o paciente que usa um diurético tiazídico, que usa um diurético hiperosmolar, ou hiperosmótico,
ele joga muito potássio para fora junto com a água. O espironolactone não. O paciente poupa potássio. Fechou? E ele mexe também na aldosterona. Ok? Só que cuidado também para o paciente. Cuidado também, principalmente com pacientes que usam alguns tipos de. Um exemplo, paciente que está fazendo uso de potássio. Cuidado com esse paciente, que o cara pode ficar hiperpotassêmico. Beleza? Então vamos ficar de olho na clínica. Mas a princípio aqui... Em vez de ajudar, acaba terminando de matar o paciente. Acaba de empurrar pro buraco. Isso é a importância de saber, né? No caso, eu realmente não sabia a espironolactona, não sabia essa questão do potássio, mas agora estou ligado aqui. Ele é um diurético poupador de potássio. Puta de um diurético, bom pra caramba. Outro lugar onde eu posso agir nesse meu hipertenso é controlando a frequência cardíaca dele, né? Fazendo uso de beta-bloqueadores, né? Ok? Exemplo de beta-bloqueador, pra você gravar na sua cabeça aí. Atenolol, propanolol, succinato de metropolol. Beleza? Aqui é o nome do outro. Ele é seletivo. Acebutalol. Tem o pindolol também. Cuidado, pessoal, com o beta-bloqueador no asmático. Beleza? Para você não mexer nos bloqueadores lá. Nos receptores, tá? Cuidado que esse beta-bloqueador, às vezes no asmático, você pode exacerbar a asma dele. Então fica de olho. Se o cara é asmático, a conduta aqui é outra. Tranquilo? Só pra gente comentar, só para ficar mais ligado na clínica aí. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês até aqui. O renina-angiotensina aldosterona. Beleza? Tranquilo.